Olá, o homem de 26 anos é morto a tiros em Taquari. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. O menino de 2 anos encontrado às margens da BR-386 foi devolvido aos pais pelo Conselho Tutelar de Lajeado. Desde sábado pela manhã, quando ele foi encontrado na rodovia por um motorista de caminhão e entregue à Polícia Rodoviária Federal, ele permanecia no abrigo para crianças e adolescentes. Segundo o coordenador do Conselho, a coordenadora do Conselho, logo após tomarem conhecimento do fato, os pais entraram em contato com a Brigada Militar. Porém, era necessário aguardar pela segunda-feira a fim de comprovar em documentação que eram verdadeiramente pais. A justificativa apresentada pelos pais para terem perdido o filho foi de que a mãe estaria trabalhando desde as 5 horas da manhã e o pai não havia notado a falta da criança em casa. A distância entre a residência, no bairro Imigrante, e o local onde o menino foi encontrado é de aproximadamente 1 quilômetro. Sem antecedentes por atos semelhantes, o casal assinou um termo de compromisso e, a partir de agora, será acompanhado pelo Conselho e pelo Centro de Referência de Assistência Social. E um pedestre foi assaltado na noite de segunda-feira por volta das 9h45 na rua Francisco Oscar Carnal, no centro de Lajeado, enquanto ele buscava a sua companheira em uma aula de informática. De acordo com o registro policial, Ivan José da Silva, de 33 anos, morador do bairro São Cristóvão, foi surpreendido por um homem de bicicleta que levou a sua carteira com cerca de R$200 e o seu celular. Inicialmente, o ladrão o abordou e pediu para saber as horas. Quando a vítima iria lhe atender, o assaltante puxou a faca e anunciou o assalto. E um criminoso, sem esconder o rosto, assaltou uma farmácia localizada na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro dos Estados, em Estrela. Foi por volta das 7h25 da noite desta segunda-feira. Conforme o registro, o bandido ingressou no estabelecimento com as mãos sob a blusa, fazendo menção de estar armado, e exigiu o dinheiro do caixa. Ele fugiu a pé em direção à estação rodoviária de Estrela, levando aproximadamente R$280 em dinheiro roubados da farmácia. E o homem foi morto a tiros por volta das 7h30 da noite desta segunda-feira no bairro Prado, em Taquari. Conforme o boletim de ocorrência, Emerson Portela Ferreira, de 26 anos, foi alvejado por disparos de pistola calibre 9mm na Rua da Paz, morrendo no local. 4 estojos de calibre 9mm com projétil e outros 2 fragmentos foram recolhidos pela perícia pelo Instituto Geral de Perícias, que fez levantamento fotográfico na cena do crime. Segundo o relato de parentes à polícia, Ferreira tinha sido alvo de disparos de arma de fogo há cerca de 2 meses. As motivações do homicídio, o primeiro do ano em Taquari, serão investigadas pela Delegacia de Polícia da cidade. A delegada Betina Martins Calmo, responsável pelo caso, diz que a Polícia Civil está ouvindo as testemunhas desde a segunda-feira à noite, mas não revela mais detalhes para não atrapalhar o curso das investigações. A vítima foi morta em frente à sua casa. Segundo a delegada, ninguém presenciou o crime, pois ele estava sozinho em sua residência. O corpo de Ferreira foi encaminhado para necropsia no Departamento Médico Legal de Lajeado. E conforme a Brigada Militar de Taquari, ele tinha em sua ficha criminal passagens por ameaça, difamação, lesão corporal e incitação à violência. Porém, a delegada Betina esclarece que o crime não tem a ver com suas antigas passagens pela polícia. E a Receita Estadual deflagrou nesta terça-feira a segunda fase da ação conjunta com o Ministério Público contra fraudes fiscais no ramo atacadista de pescados no município de Rio Grande, lá na zona sul do estado. O esquema se valia de empresas de fachada e, segundo estimam os auditores fiscais da Receita, já representa mais de R$300 milhões de impostos sonegados nos últimos 5 anos. Houve a prisão de 2 envolvidos e foram cumpridos mandados de busca e apreensão em empresas e escritórios de contabilidade. E mesmo depois da primeira etapa da Operação Pescado, desenvolvida em dezembro do ano passado, a fraude fiscal no ramo atacadista se reestruturou
e apenas 5 meses de 2005 já movimentou mais de 5 mil toneladas de peixes para outros estados, com a sonegação de cerca de R$ 1 milhão em ICMS. Ao seguir monitorando as operações de venda de pescado, a Receita Estadual descobriu que a fraude se manteve por um dos intermediários que foram alvos da primeira ação. Diante disso, o trabalho investigativo foi retomado pela Receita, com um repasse constante de informações ao Ministério Público Estadual. Este novo intermediário, que passou a agir no espaço deixado pelos outros operadores, atuava com idêntico modus operandi dos demais investigados já em relação ao uso de interpostas pessoas e empresas de fachada. Estima-se que somente as novas empresas de fachada, descobertas agora, sonegaram R$ 1 milhão em ICMS nos últimos 5 meses. Assim, como verificado na primeira ação conjunta da Receita e do Ministério Público, os principais beneficiários da fraude são empresas de Santa Catarina, proprietárias de barcos de pesca em quantidade 3 vezes superior à frota gaúcha, segundo as estimativas. Essas embarcações operam basicamente entre Rio Grande e a divisa com o Uruguai. É mais vantajoso para os envolvidos descarregar o pescado em Rio Grande e retornar imediatamente à zona de pesca do que fazer o transporte de barco até a sede das empresas lá em Santa Catarina. E o governo estuda a aplicação de penas mais duras para os aliciadores de menores pela prática de crimes. Não é dessa forma que nós reduziremos, a criminalidade, até porque, repito, países que adotaram medidas semelhantes não tiveram a redução da criminalidade. O ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, está liderando um grupo. Hoje, inclusive, a presidenta Dilma pediu para que a Casa Civil coordene um grupo ministerial para que a gente possa, além daquilo que já tem sido pensado e elaborado, que a gente possa pensar outras medidas no sentido de combater a impunidade, de aumentar a pena dos adultos que se utilizam dos adolescentes para a prática criminosa e para que a gente possa pensar outras medidas no sentido de melhorar o ambiente social, principalmente o ambiente que muitas vezes, quando deteriorado, é um ambiente propício que leva o adolescente à criminalidade. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Luciano. É muito bom poder divulgar e comentar de vez em quando notícias boas, que podem ser consideradas até certo ponto raridades nesses tempos bicudos, onde as crises econômicas e políticas, a corrupção, as tragédias e a violência em todas as suas formas dominam já não só as manchetes dos noticiários, como os temas das nossas conversas do dia a dia. Me trouxe grande satisfação e esperança em dias melhores a notícia publicada na página 9 da edição de hoje do Jornal Informativo, dando conta de que várias cidades do Vale do Taquari e outras próximas estão sendo homenageadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado, ou por terem criado creches no período de 2011 a 2014, ou porque tiveram atuação de destaque no atendimento à educação infantil em 2014, atingindo as metas traçadas e propostas nos planos de educação. Pelos dados divulgados no site do Ministério Público, são 52 as cidades a serem homenageadas em todo o estado, pelos 2 motivos. Isto é mais de 10% do total dos municípios do nosso estado, em um período de 3 a 4 anos, ou seja, relativamente curto. Consta também na página do Ministério Público que em 2011 havia no Rio Grande do Sul 117 cidades sem oferta de creche. Após um trabalho conjunto entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas, esse número reduziu para 64 agora em 2014. Aqui da nossa região, atenderam às metas em relação à educação infantil, além de Lajeado, os municípios de Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Capitão, Colinas, Encantado, Mato Leitão, Mussum, Poço das Antas, Pouso Novo, Santa Clara do Sul e Teutônia. Faz questão de nominá-los todos. Além dessas, não tinham a criação de creches, 2 Lajeados, Ilópolis, Pouso Novo e Vespasiano Correia.
Quando o que mais se vê nos noticiários nacionais, quando se referem à educação, são problemas de greves com violência, escolas caindo, mães sem ter como trabalhar por não terem creches onde deixar seus filhos, essa é uma notícia que deve ser, sim, comemorada e trazer orgulho para a nossa região, que, como se sabe, não é um paraíso em termos de educação em geral, mas pode ser, sim, destacada em relação ao resto do estado e principalmente ao resto do país. E o fato de esse reconhecimento ter vindo do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que são órgãos, além de rigorosos, bastante ativos por essas bandas, também deve ser ressaltado. Assim como a participação deles na construção e condução desses avanços. É consenso geral em estados democráticos que o governo deve primar pelo atendimento de 3 pilares básicos para a vida e a dignidade do cidadão: saúde, educação e segurança. Sendo elas públicas ou privadas, cabe ao Estado fazer tudo o que legalmente lhe compete e evitar fazer tudo o que pode atrapalhar onde ele não alcança e não consegue resolver. Mas minha opinião pessoal é que o mais importante desses 3, sem que com isso se possa descuidar dos outros 2, é sem dúvidas a educação. Ela, se não é a única que pode resolver os problemas das outras 2, certamente pode ajudar a diminuí-los em muito. O povo educado vai saber cuidar melhor da sua saúde, principalmente no aspecto da prevenção, vai saber respeitar mais as regras da sociedade e os direitos dos outros, e com isso vai precisar menos dinheiro para a saúde e segurança, e sobrar mais para a educação. E aí o ciclo do bem se completa e se torna perene, definitivo. O que temos hoje, infelizmente, é o contrário. Povo sem educação adequada e suficiente, que faz com que o Estado tenha que investir a maioria dos recursos nos outros 2 pilares, saúde e segurança, e assim, faltando dinheiro para tudo, ou se investindo mal o que se tem, nada funciona e o resultado disso é o ciclo do mal. Portanto, resultados como os que agora estamos comemorando em relação ao atendimento das crianças, ainda que em idade pré-escolar, devem ser saudados, incentivados e, sobretudo, mantidos, para que nos próximos anos ou décadas esses melhoramentos possam ser também comemorados nos outros níveis de ensino, principalmente em escolas e universidades públicas, hoje praticamente sucateados em sua maioria. Até a próxima. O relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite, produzido pelo Instituto Gaúcho do Leite, foi apresentado ao público em audiência da Comissão da Agricultura da Assembleia. O texto apresenta uma radiografia do setor através de informações de todos os municípios gaúchos. E os municípios do Vale do Taquari têm tudo a ver com a produção do leite. Veja com o repórter Gabriel Raimundi. A Comissão de Agricultura reuniu-se aqui, na Casa da Assembleia, no Parque de Exposições Assis Brasil. A escolha da data e do local não são em vão. Esteio cedia mais uma edição da Expo Leite, evento que reúne interessados em todos os processos da cadeia leiteira. O presidente da Assembleia, o deputado Edson Brum, abriu o evento relatando sua viagem a Brasília para tratar sobre a filantropia da Emater. A função social da entidade está sendo discutida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A filantropia da Emater é importantíssima para nós. A Emater faz um trabalho com as famílias que estão no campo, inclusive abaixo da linha de pobreza. Então ela é filantrópica e nós estamos empenhados, não só a Assembleia Legislativa, mas o governo Sartori, assim como teve o governo Tarso também, no passado, com todas as entidades. E tivemos 20 parlamentares em Brasília trabalhando junto a vários ministérios. Tivemos com o ministro Rosseto, tivemos no Ministério do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, tivemos na AGU, tivemos no Tribunal de Contas, porque a decisão deve sair em seguida lá em cima. Para saudar os convidados e reafirmar a qualidade da cadeia leiteira gaúcha, os participantes do evento brindaram com leite produzido no Rio Grande do Sul. Saúde, leite! A reunião seguiu sob a coordenação do deputado Elton Weber, do PSB, um dos proponentes do debate, ao lado do deputado Gabriel Souza, do PMDB, que não pôde comparecer ao evento. A principal pauta da manhã, o relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite, foi apresentado pelo diretor executivo do Instituto Gaúcho do Leite, Ardêmio Heineck. Emater, FETAG, FETRAF e FAMURS são parceiros do projeto, que analisou 497 cidades entre 22 de abril e 13 de maio de 2015. O documento aponta que o estado conta com quase 1.430.000 vacas leiteiras e cerca de 198.817 produtores. A produção anual gira em torno de 4 bilhões e 600 milhões de litros, uma média de 12 milhões e 620 mil litros por dia.
Outro destaque é o grande número de agricultores familiares. 95% dos entrevistados se enquadram nessa categoria. O agricultor familiar, ele não pode praticar agropecuária extensiva. Então ele é um camarada fiel na produção de leite. Ele não abandona quando o preço está mal. Então isso nós assegura um bom colchão de produção. Nós temos uma boa estrutura de produção de matéria-prima. Então o que nós devemos fazer? É qualificar essa matéria-prima para que a gente possa aumentar o espectro de derivados lácteos, né? E desta maneira oferecer ao consumidor, em vez de 50 derivados que nós temos hoje, nós chegamos a 400 derivados que qualquer país que se preze tem. A maioria dos produtores, 101.361, utilizam o leite para consumo familiar. Pouco mais de 84 mil têm alguma ligação com a indústria, seja vendendo leite cru ou processando em agroindústrias próprias. Sobre as dificuldades do setor, 46,1% dos agricultores citam a falta de mão de obra e 41,9% queixaram-se do desinteresse dos descendentes em permanecer no campo. A Emater é uma das entidades que pretendem reverter esse número. Então, somente ele não indo para a cidade, engrossando as fileiras das margens, digamos assim, das periferias das cidades, botando lá o quê? Mais um Bolsa Família, porque hoje ele produz alimento, então ele não precisa de Bolsa Família. Ele vai para a cidade, ele precisa de mais medicamento, ele precisa de saneamento básico. Lá no interior, a Emater leva o saneamento básico para ele, ensina ele como cuidar do meio ambiente e da sua higiene. A Emater também dá renda lá e na cidade ele tem que buscar um emprego. Quer dizer, cria um problema social imenso na cidade. Há um mecanismo da produção coletiva. Nós temos já 4 modelos no Vale do Taquari, de onde 15 a 20 produtores, ou por idade, ou por jovens, porque não queriam trabalhar todo fim de semana e não ter férias, se criou unidades de produção coletiva. O que são isso? São essas 15, 20 famílias, entrar nessa propriedade num condomínio, com o número de vacas que tem, não necessariamente tira leite todo dia, produz alimento, mas alternadamente tem fim de semana, eles têm férias, então isso pode se multiplicar. Então há diversos mecanismos que com criatividade a gente possa fazer. Problemas com as estradas e a rede elétrica, além da disparidade dos preços pagos pela indústria, também são apontados como gargalos da produção. De acordo com o deputado Weber, o relatório deve servir de base para a elaboração de políticas públicas voltadas à cadeia leiteira. E nós temos a partir de hoje um dado mais completo dos mais diversos aspectos da produção de leite do Estado do Rio Grande do Sul. Não só pelo fato do número de produtores, que são 198 mil ao todo, entre consumidores para autoconsumo e produtores que industrializam ou vendem um produto. Mas além disso também temos um retrato por região, quais são as maiores dificuldades e também qual é o cenário em cada região do nosso estado na produção de leite e também das suas maiores dificuldades. A pavimentação da rua Antônio Xavier Dil, no bairro Auxiliador, em Estrela, traz uma nova realidade aos moradores, que a partir de agora não sofrerão mais com a poeira e o barro. Os 2.348 metros quadrados de calçamento com bloquetos intertravados foram concluídos na última semana pela empresa contratada pelo governo de Estrela, mediante processo de licitação. Foram executadas também obras de drenagem e colocação de meio-fio. O pagamento será feito pelos moradores por meio da contribuição de melhoria. Para a moradora Eni Pinheiro, de 61 anos, que acompanhou o processo desde o início, participando das reuniões com os demais para definir a execução, a obra mudou a realidade. Segundo ela, vale a pena o investimento que será feito. A Eni ressalta também a importância da parceria entre a comunidade e o governo municipal para que o calçamento fosse realizado. O custo da pavimentação da Antônio Xavier Dil foi de quase R$181 mil. Conforme o prefeito Carlos Rafael Malma, fica demonstrado mais uma vez que a união da comunidade é fundamental para a execução das obras necessárias para dotar os bairros de infraestrutura, o que reverterá em melhor qualidade de vida para todos. Por meio do PAC 2, o bairro Auxiliadora recebeu também o asfaltamento das ruas João Rockenkow, Josefina Dil e Mena Barreto. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, prevê alterações na proposta da reforma política em análise na Câmara. Nós estamos aguardando a conclusão da Câmara e vamos colocar isso dentro de um calendário óbvio que nos permita ter regras claras e definitivas já para as próximas eleições municipais. Eu acho que com relação a 2 pontos, o Senado tem como ajudar bastante na reforma política. Com relação ao financiamento de campanha, eu entendo que tem que ser absolutamente transparente e que tem que colocar um limite
para que não haja o patrocinador do candidato, o dono do candidato. Eu acho que isso é muito ruim para a democracia. E com relação à cláusula de barreira, me parece insuficiente uma cláusula de barreira de um deputado por partido. Com essa cláusula, nós vamos estimular o aparecimento de partidos e não fazer com que os partidos façam o caminho de volta, que é o caminho da... Está confirmada a data da 11ª edição do Jogue Limpo com o Arroio do Meio, a campanha de descarte ambientalmente correto. Será no sábado, dia 13 de junho, das 8 ao meio-dia, na Rua dos Eventos, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado agora na sexta-feira, dia 5 de junho. A novidade dessa edição é o descarte de garrafas PET e latas de alumínio. Como nas edições anteriores, serão recolhidos vidros de café e conservas, sucatas, eletrodomésticos, medicamentos vencidos e óleo de cozinha, pilhas e baterias, além de lâmpadas fluorescentes, 5 por pessoa, papel, papelão, plástico, jornais e revistas. O lançamento oficial ocorreu na tarde da segunda-feira, no dia 1º, na Secretaria Municipal de Obras e contou com a presença de autoridades, entidades parceiras, CPMs de escolas e servidores públicos. Na ocasião, o prefeito Sidney Eckert falou do projeto de adicionar novidades a cada edição da campanha, de acordo com as soluções encontradas para o descarte de cada resíduo por meio de parcerias sem oneração extra. A Secretaria de Educação e Cultura afirma que o tema é bastante trabalhado nas escolas, desde a educação infantil até as séries finais. O vice-prefeito Áureo Scherer declarou que cada um fazendo sua parte vai ajudar muito no contexto final. Em 10 edições realizadas, registrou-se o descarte de mais de 1.320 telefones fixos e celulares, 830 televisores, 430 monitores, 1.170 litros de óleo de cozinha, usado, lógico, e 440 quilos de pilhas e baterias, além de 120 quilos de medicamentos vencidos, entre outros itens. E a Comissão de Ciência e Tecnologia debate a transição do país para a TV digital, agora no Senado. Para que juntos possamos debater como superar algumas questões que ficaram, como, por exemplo, a questão da aquisição das antenas para que a população de baixa renda, principalmente aquela população que vê mais a TV aberta, né, possa poder receber de forma com qualidade o sinal digital, já que não ficou previsto pela portaria 481, né, o recurso para que essas antenas fossem distribuídas a essa população, que no Brasil é cerca de 14 milhões de habitantes. Na semana em que encerra a campanha nacional de vacinação contra a gripe, Arroio do Meio registra 85% de imunização dentro do grupo dos prioritários. A marca corresponde a mais de 3.500 crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes, mulheres pós-parto e trabalhadores de saúde vacinados, além de mais de 1.100 portadores crônicos. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde era de 80% de imunização. De acordo com a secretária da Saúde, Maria Helena Matti, os números são resultado do trabalho de conscientização e prevenção realizados pelo município por meio de atendimentos nos postos de saúde, encontros semanais de grupos de saúde, os treinamentos constantes e visitas domiciliares dos agentes comunitários, entre outras ações de saúde preventiva. A campanha iniciou no dia 27 de abril em todo o país e desde lá a Secretaria Municipal de Saúde realizou ações para facilitar o acesso à vacinação, incluindo visitas a grupos de idosos, dias de atendimento até às 7 da noite no posto central, o dia D com vacinação no sábado e visitas domiciliares a idosos acamados. A vacinação segue até a quarta-feira, no dia 3, às 4h45 nos postos de saúde. E a balança comercial brasileira registra um superávit de 2 bilhões e 700 milhões de dólares em maio. Carolina Becker traz os números.
Em maio, a balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Isto significa que o país exportou mais do que importou. Durante o período, as vendas brasileiras no exterior alcançaram mais de 16 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 14 bilhões de dólares. Este é o melhor resultado para meses de maio desde 2012 e também o melhor resultado para a balança comercial desde o início do ano. Entre os motivos para o saldo positivo está a exportação da soja, que em maio registrou recorde na embarcação de mais de 9 milhões de toneladas. O resultado da balança, que é o saldo comercial, vem diminuindo, o déficit vem diminuindo e o saldo deve terminar o ano positivo. Isso vai contribuir positivamente para o resultado do PIB no final do ano. Na sessão plenária da Câmara de Vereadores, o presidente Carlos Eduardo Ranzi apresentou o projeto de lei que visa incluir os temas noções gerais de defesa civil e percepção de riscos no currículo escolar da Rede Municipal de Educação. A ideia é que estes temas sejam trabalhados em sala de aula com os alunos, conforme os professores forem capacitados. Ranzi cita que o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, já tem esses temas abordados na disciplina de História e Geografia, em turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal. E desde 2013, a Defesa Civil tem atuado de forma mais efetiva, inclusive nas escolas municipais. E este projeto vem para fortalecer este importante laço entre a segurança e a educação. Ainda hoje tem nova sessão da Câmara de Lajeado. Na oportunidade, o representante do movimento Vem Pra Rua vai utilizar a tribuna livre. O motivo é o incentivo à formação de uma CPI para tratar sobre a licitação do lixo em Lajeado. A sessão tem transmissão na íntegra pela programação da TV Informativo na quinta-feira. O programa Forças no Esporte deve atender 15 mil crianças e adolescentes em 2015. Rafael Gasparotto traz as informações. Aluna de uma escola pública no Distrito Federal, Maria Fernanda França participa do projeto há 3 anos. Melhorou as minhas notas e que me ensinaram a jogar futebol e a queimada. Gosto de vir aqui por causa que os professores me ajudam. Além do futebol e outros esportes, os estudantes fazem 2 refeições, têm reforço escolar e recebem assistência médica e odontológica. Responsável pelo programa na Base Aérea de Brasília, o Coronel Soares diz que a prática esportiva estimula a autoestima dos alunos e que o projeto colabora para reduzir a evasão escolar. Quando a gente inicia o projeto com as crianças aqui, a gente nota a diferença na atitude da criança. Ao final do ano, a criança ela aumenta a frequência, ela quer participar, ela vem aqui. Então, consequentemente, esse estímulo ele contribui para a redução da evasão escolar, porque a criança quer vir para a escola, quer participar do evento, quer participar do projeto e quer vir aqui para a base. 104 alunos participam do programa nessa base militar aqui de Brasília. Em todo o país, 15 mil crianças e adolescentes serão atendidos pelo Forças no Esporte em 2015. 122 unidades militares oferecem o programa, que é uma parceria entre os Ministérios do Esporte, da Defesa e do Desenvolvimento Social. O Forças no Esporte atende estudantes de baixa renda de 7 a 17 anos, matriculados em escolas públicas. Desde a criação do programa, em 2003, já foram investidos mais de 70 milhões de reais. A previsão é que pelo menos 20 milhões de reais sejam aplicados no projeto em 2015. Também há planos de ampliação no número de participantes, para que a iniciativa atenda 20 mil alunos em 2016 e chegue a 30 mil em 2018. Esse programa ele tem uma série de benefícios. Eles têm um acesso a uma alimentação adequada, ele tem acesso também a atividades físicas, atividades esportivas, a uma melhoria do processo de educação, do processo de saúde. Mais esportes você acompanha daqui a pouco no Papo de Boleiro com Helena Bazeggio e Diogo Botti. E um jardim composto por 520 mulheres vestindo camisetas na tonalidade rosa deu um colorido especial ao tradicional encontro das mulheres da Dália Alimentos. O evento foi realizado na última sexta-feira e lotou o Auditório Itália, no Centro Administrativo de Encantado. Em um clima de motivação e reflexão, as mais de 500 de participantes cantaram, aplaudiram e se emocionaram com as 2 palestras realizadas. Pela manhã, com violão, voz e muita alegria, o filósofo e teólogo Adroaldo Lamaisson encantou a plateia feminina, falando a respeito do tema A Força da Mulher Agricultora, a esposa, a mãe e a trabalhadora. Na parte da tarde, a psicóloga e professora da Universidade de Caxias do Sul, Amélia Dolores Berti, discorreu sobre o tema Homem e Mulher, uma construção a 2.
e arrancou gargalhadas das participantes e também promoveu uma reflexão. Ao falar da figura feminina dentro do lar, da sociedade, a sua atuação, a diferença entre o homem e a mulher e o interrelacionamento. Na visão do presidente do Conselho de Administração da Dália, o Gilberto Antônio Pitinini, com o passar dos anos, o evento está se tornando cada vez maior e mais marcante, caracterizando-se como um dos principais eventos sociais promovido pela Dália Alimentos. O secretário anuncia metas e projetos prioritários da saúde no Rio Grande do Sul. Andréa Martins traz as informações. O secretário da Saúde, João Gabardo dos Reis, em entrevista coletiva nesta segunda-feira no Centro Administrativo Fernando Ferrari, anunciou os projetos prioritários da pasta para o ano de 2015. Um projeto que nós chamamos de Todos pela Saúde, onde a meta vai ser ampliar, qualificar, monitorar o serviço de atenção básica. O serviço da equipe de saúde da família e o programa da Infância Melhor, PIM. Esse projeto, então, ele tem 3 subdivisões dentro do projeto prioritário, que é o acompanhamento e a monitoração do atendimento das crianças até 3 anos de idade pelo programa da Infância Melhor, pelo PIM, estimular e democratizar o uso do 0800, que é o Telesaúde, e o terceiro, que é a manutenção do cofinanciamento que a Secretaria de Saúde tem hoje aos projetos da Estratégia de Saúde da Família e do PIM. O segundo projeto prioritário da Secretaria de Saúde diz respeito aos leitos hospitalares, seja de criação de novos leitos de atenção de média e alta complexidade, tanto na região metropolitana quanto no interior do estado. Entre os projetos, Gabardo detalhou o uso do Telesaúde, que pretende reduzir gradativamente a lista de pacientes que aguardam o atendimento de um médico especialista. O paciente está numa unidade básica, sendo atendido pelo médico do Programa de Saúde da Família. E esse paciente precisa de uma avaliação de um especialista. Vamos pegar um exemplo de um cardiologista. Ao invés do médico simplesmente mandar este paciente para um especialista, para um cardiologista, ele vai poder utilizar dessa ferramenta e vai poder contatar com um cardiologista dessa nossa central, do Telesaúde. Este cardiologista, então, poderá orientar o médico da atenção básica sobre aquele atendimento. Gabardo também apontou os indicadores de desempenho que serão adotados pela pasta. E veja como será esta quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. Nesta quarta, o tempo segue estável em todas as regiões. Não há indícios de chuva nem de aumento da nebulosidade. O amanhecer tem sido com aquela névoazinha que a gente já está acostumado. À tarde esquenta um pouquinho mais e de manhã e de noite sempre bem mais frio. Isso deve se manter pelo menos nessa quarta-feira em todas as regiões, com uma pequena diferença. As tardes podem ser um pouco mais quentes nesta quarta-feira. Isso porque essa área, essa massa de ar seco, está muitos dias já na região e isso vai elevando aos poucos a temperatura. Por enquanto, os modelos que se tem é que no fim de semana pode ter um pouquinho de chuva em função do aumento dessas temperaturas sempre à tarde. Mas por enquanto é só sol. Vamos ver como fica o tempo então nessa quarta-feira aqui no Vale do Taquari. Em Lajeado, o dia amanhece com sol, mínima de 12 graus e máxima de 22 graus à tarde, um pouquinho de calor. Em Teutônia, a quarta-feira também amanhece com muito sol e quase nada de nuvens. Mínima de 10 graus, um pouquinho mais frio, e máxima de 20 graus à tarde nesta quarta-feira em Teutônia. Este foi então o Boletim do Tempo, nós vamos ficando por aqui. Voltamos na próxima edição do programa, sempre na sua companhia. Eu espero por você. Até lá. Obrigado, Rodrigo. O lançamento da campanha do Agasalho 2015 aconteceu na segunda-feira à noite no Palácio Piratini. Andréa Martins acompanhou o evento, que teve até desfile.
O governo do estado lançou nesta segunda-feira a campanha do Agasalho 2015. Com o tema O Rio Grande do Sul vai desfilar solidariedade, a cerimônia foi marcada por um desfile no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, reunindo personalidades ligadas ao esporte, à cultura e à comunicação, que doaram uma peça de roupa do vestuário pessoal. O evento contou com a presença do governador José Ivo Sartori e da secretária extraordinária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori. O objetivo da campanha é a gente poder levar aquelas pessoas que não têm um agasalho para se aquecer neste inverno, que elas possam receber este agasalho daquelas pessoas que têm a mais, que podem doar, que muitas vezes já está esquecido há algum tempo já no roupeiro, que já faz um tempo que não usou, mas que está em condições de uso, que essas pessoas possam ser solidárias com aqueles que precisam se aquecer. Então esse é o nosso grande objetivo, tentar atender a todos aqueles que neste inverno precisam de um agasalho. E isso vai depender da solidariedade de cada um, de disponibilizar, de ser solidário e de poder doar um agasalho, um calçado, enfim, um cobertor, o que tiver, que sirva para aquecer quem vai estar precisando ser aquecido nesse inverno. No final do desfile, o governador Sartori e a secretária Maria Helena também fizeram as suas doações. Em todo o estado, as doações podem ser entregues na rede Zafari Bourbon, Panvel, Banrisul, órgãos estaduais, regionais da Defesa Civil, prefeituras e na Central de Doações em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. E a comunidade de Encantado e da região se prepara para mais uma edição da Suinofest, um dos mais tradicionais eventos gastronômicos do estado. A equipe de divulgação esteve hoje na TV Informativo e conversou com David Orlin. Gente, estamos recebendo aqui na Rede Vale de Comunicação a presença das pessoas ligadas à divulgação da Suinofest e a rainha e a embaixatriz. Elas vão se apresentar para vocês e vão falar um pouco a respeito deste evento que move todo o Vale do Taquari. Sejam bem-vindos à Rede Vale e gostaria que você se apresentasse. Olá a todos, me chamo Heloísa Beneduzzi e sou a rainha do Centenário de Encantado. Oi, meu nome é Thaís, eu sou embaixatriz do turismo do Centenário. Como está a Suinofest, as programações, como vocês estão trabalhando? Bom, esse ano terá muitas novidades, uma delas é o chopp, que até então não tinha na Suinofest, e terá numa das noites e num dos almoços contaremos com o chopp. Além da farta gastronomia que já é de praxe, também teremos o festival de compras, com comerciantes e indústrias da região e de Encantado. E também teremos o desfile com a presença de Daniel Rocha, o Global Daniel Rocha. E teremos a Suino Kids e... Uma série de eventos. Isso, muito evento. Vai ser para, com certeza, todas as idades, todas as pessoas. Teremos shows também, eventos culturais, seminários, para todo mundo participar. Embaixatriz, qual é a data da Suinofest? Bom, o evento acontece nos dias 5, 6 e 7 e 12, 13 e 14 de junho. São 2 finais de semana e a gente agradece a oportunidade. Esperamos todos vocês para prestigiarem o nosso evento. Conversamos agora com o presidente da Suinofest, Marco Toninho, que vai nos falar a respeito das novidades. Presidente, seja bem-vindo à Rede Vale de Comunicação. Gostaria que o senhor falasse a respeito deste evento que marca a cidade de Encantado e Vale do Taquari. Em primeiro lugar, queremos agradecer a oportunidade que a TV Informativo está nos oferecendo para nós levarmos ao ar o nosso convite para a Suinofest na sua 14ª edição. Para Encantado, como o senhor nos pergunta, o que representa? Ela representa um dos maiores, ou melhor, o maior evento que o município tem. Já vem se repetindo há 14 anos e a cada ano que passa vem se consagrando uma melhoria e uma aceitação pelo turista de todo o estado do Rio Grande do Sul e muitos do Brasil, pela qualidade da sua gastronomia. Podemos até dizer que é a melhor festa gastronômica, tendo como carro-chefe o produto suíno.
São mais de 50, 60 pratos diversos que podem fazer as delícias para o nosso turista. Nos perguntou algumas inovações para esse ano. Realmente, como presidente, procurei agregar alguma coisa a mais para nós levarmos mais público e levarmos para dentro do evento um certo público que não frequentava muito. Então optamos, melhor digo, para nós criarmos a Noite do Grenal. E fomos bem aceitos pela direção do Grêmio e do Internacional, quando formulamos lá o nosso convite para que eles viessem participar de forma conjunta, coisa muito difícil na história do nosso futebol gaúcho, em você falar em Grenal, dada aquelas rivalidades estabelecidas naturalmente em toda a história. Mas nós pensamos que com isso, a aproximação do Grêmio e o Inter neste evento, festejando junto, nós estaríamos prestando até uma homenagem a esta forma com que a torcida do Inter e do Grêmio se propôs a fazer com a torcida mista. Essa mistura, essa aproximação dessas duas agremiações, eu acho e entendo que para nós vai ser uma oportunidade de prestar uma homenagem à evolução dessa cultura desportiva do estado do Rio Grande do Sul. Podemos dizer que talvez esse momento na Suinofest será inédito a nível de Brasil. Aproveitamos então ao encerrar nossa participação nesta TV Informativo de convidar todo o Alto Taquari, até porque viemos a esta TV conhecedor que somos da sua amplitude em ouvintes e apreciadores pelo trabalho qualificado que vem oferecendo a toda a região. Então seríamos, repito, nos dias 5, 6 e 7, 12, 13 e 14 de junho próximo. Encantado, vos aguarda lá e vamos festejar a 14ª edição. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 2 de junho. Na sequência veio o Papo de Boleiro. Nós voltamos amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.